Oi! Eu não sei se você já viu no Twitter, ou no Facebook, ou sei lá qual rede social você usa, a história de uma garota que foi morar sozinha em Londres, e aí um certo dia, um amigo dela pediu pra passar um tempo na casa dela, e aí ela deixou, e aí à noite ele acordou dizendo que tava morrendo de fome, e ela disse, vai na geladeira ver o que tem pra comer, meu filho. Ele disse, não, eu quero que você vá comigo. E aí os dois vão até a geladeira, só que não tem nada na geladeira que ele quer, então ele fala assim, e por que a gente não sai pra comer? E ela, meu filho, são 2 da manhã. Ele fala assim, não, por favor, vamos. E aí eles saem da casa, e lá fora ele conta que tinha uma pessoa morando dentro do porão dela. Enfim, esse foi o pior resumo da minha vida sobre essa história, mas eu tenho quase certeza que você já ouviu essa história em algum lugar. Se você nunca ouviu essa história nenhuma vez na sua vida, eu vou deixar o link pra você ler em primeira mão essa história do Twitter, do Facebook e em qualquer lugar. Baseado nisso, eu fui pesquisar outras histórias iguais a essa, e aí eu achei nesse site aqui um top 10 de pessoas que realmente encontraram outras pessoas morando dentro do seu sótão, dentro do seu porão. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, então vamos ao vídeo. A primeira história é de uma mulher chamada Tatsuko Horikawa. Em 2008, um senhorzinho japonês que não foi identificado, não tem o nome dele na história, ele começou a perceber que a comida da geladeira dele estava desaparecendo. Alguém estava roubando a comida da geladeira dele. Então, ele achou que fossem bandidos, né, que fosse um assaltante, e aí ele colocou uma câmera na cozinha dele, na casa dele, e as imagens da câmera ele conseguia ver pelo celular dele. E aí, um dia, ele viu a imagem de uma mulher, de uma senhora japonesa, abrindo a geladeira dele e pegando as comidas e, né, depois indo para outro lugar. Aí ele chamou a polícia e a polícia foi até a casa dele, só que as janelas estavam fechadas, as portas estavam fechadas. Então a polícia ficou pensando, se foi um assaltante, como essa pessoa conseguiu roubar, sendo que a casa inteira estava fechada? Mesmo assim, eles entraram dentro da casa e começaram a procurar, pensando que, né, o assaltante talvez ainda estivesse lá dentro. E aí eles começaram a procurar pela casa, e eles olharam em um closet, olharam em uma das prateleiras de um closet, e eles acharam uma mulher de 58 anos, chamada Tatsuko Horikawa, que é, né, a da história, e ela tava vivendo ali na casa do cara, roubando a comida dele e tal. E eles foram investigar na vizinhança, e eles descobriram que essa mulher, ela já tinha vivido secretamente na casa de outras pessoas. Não disse se são pessoas da vizinhança ou se outras pessoas em geral, mas eles descobriram que ela já tinha vivido na casa de outras pessoas. Além disso, ela viveu 1 ano na casa desse homem antes de ter sido pega pelas câmeras. A próxima história se chama O Homem Não Identificado, mas eu irei chamá-la de O Ex-Namorado. Em 2012, uma moça chamada Tracy, ela achou que ela estava vivendo sozinha na casa dela com os 5 filhos dela. Porém, ledo engano, senhora Tracy, porque quem morava também na casa com ela era o seu ex-namorado, com quem ela tinha terminado 12 anos antes desse fatídico acontecimento. Ela começou a escutar barulhos estranhos na casa dela durante a noite, e os barulhos vinham do sótão dela, vinham do porão. Porão não, né? Porque porão fica na parte de baixo. Do sótão. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem como funcionam as casas, né? Tem um porão lá em cima. E aí ela começou a escutar esses barulhos estranhos e pediu para 2 filhos dela olharem nesse sótão para ver se eles achavam alguma coisa, se tinha um rato, sei lá, um guaxinim. E aí os filhos dela não conseguiram encontrar nada. Porém, esses barulhos estranhos continuaram durante a noite, e gesso e unhas ficavam caindo na cama dela e no chão dela, do quarto dela. Ela decidiu então chamar um sobrinho para verificar o sótão, para ver o que estava acontecendo, para ver se tinha algum bicho, algum roedor ou alguma coisa ali. E aí, de imediato, o sobrinho dela olhou o sótão e não conseguiu achar nada. Porém, ele foi mais fundo no sótão, foi mais naquela partezinha de trás do sótão. E aí ele achou o ex-namorado dela dormindo no sótão. Esse ex-namorado saiu rapidão da casa, tipo, rindo aqui da matéria, né? Diz que ele saiu rindo da casa. Então a gente já sabe que o cara não batia muito bem da cabeça. Depois ela descobriu que do sótão ele conseguia ver o banheiro dela, então ele conseguia ver ela tomando banho e os filhos também. Então ela não sabia exatamente como ele tinha invadido a casa dela e conseguido subir até o porão sem ninguém ver. Ela não sabia exatamente como ele tinha invadido a casa dela e subido até o sótão e ter ficado lá tanto tempo assim, mas ela conseguia lembrar que 1 ano antes disso acontecer, ele tinha ajudado ela a colocar portas novas na casa dela. Então eu imagino que ele tenha feito uma cópia da chave, e aí quando ela não estava em casa, ele entrou na casa dela e aí foi até o sótão e ficou lá durante um tempo. Ele também, nessa mesma época em que ele ajudou ela a colocar essas portas na casa dela, ele tinha acabado de completar os seus 90 dias de sentença, porque ele tinha roubado o carro dela. Então assim, se o teu ex-namorado de 12 anos atrás rouba o teu carro
fica 90 dias na cadeia. Você não chama ele pra colocar uma porta na tua casa, tá ligado? Você não tem 5 filhos? Quer dizer, eu não sei se são crianças ou se são adolescentes ou se são adultos. Mas chama outra pessoa, não chama o seu ex-namorado. Esse ex-namorado deixou no teto dela, ele deixou as coisas dele lá no sótão dela, né? Porque ele foi embora rapidão, então ele não teve como pegar as coisas dele. E ele deixou lá fotos, brinquedos, videocassete e vários copos com fezes e urina. A terceira história é de um homem chamado Anthony Jones. Em 2017, uma mulher não identificada, ela levou o maior susto da vida dela, ela entrou em choque, quando ela descobriu que tinha um cara morando no sótão do apartamento dela, que ficava em Virgínia. Ela estava sozinha em casa um dia, e aí ela começou a escutar barulhos no sótão dela. Ela começou a escutar barulhos de passos dentro em cima, né, na casa, no sótão dela. E era noite, e ela tava sozinha em casa, porque ela morava sozinha. Aí ela chamou o dono do apartamento, aqui tá landlord, o senhorio, eu acho que é o dono do apartamento. Ela chamou ele e falou que, olha, eu tô escutando passos no meu porão, no meu sótão. Então, né, gostaria de saber o que tá acontecendo. E aí, o dono do apartamento ligou pra polícia, e a polícia foi até a casa desta mulher. E aí a polícia chegou na casa dela, eles começaram a procurar e foram até o sótão. E lá eles encontraram um senhor de idade de 60 anos chamado Anthony Jones. Esse homem estava morando dentro do sótão dessa mulher. E aí ele mesmo saiu, depois que a polícia apareceu, ele saiu e se entregou para a polícia. Dentro do sótão eles encontraram as roupas desse cara e roupas de dormir, sabe? Roupas de cama. A polícia não sabe dizer quanto tempo ele ficou morando com aquela mulher naquela casa. Mas ele entrou dentro da casa dela através de uma porta que não estava trancada, uma porta aberta. Então fica o conselho, se você mora em uma casa que tem um sótão, ou que tem um porão, ou qualquer coisa que seja assim, pelo amor de Deus, tranca a porta da sua casa. Ou, antes de qualquer coisa, verifica se não tem ninguém lá. Porque imagine se esse cara dá a louca. Porque assim, uma coisa é uma pessoa uma pessoa sem teto invadir a sua casa e morar na sua casa e ficar roubando a sua comida e tá fazendo isso pra sobreviver. É algo horrível e ruim? Sim, é algo horrível e ruim. Mas, pelo menos, ele não tá fazendo nenhum mal contra você. Que é o caso da segunda história. Pode ser que se talvez aquela mulher morasse sozinha, que nem essa da terceira história, e o ex-namorado dela invadisse a casa dela, ele poderia, né, fazer algum mal com ela, porque, pelo que eu entendi da segunda história, ele ficava observando ela. Então imagina se dá louca nele, ele decide matar todo mundo e aí ninguém vai saber, né, o que aconteceu. Então... Ai, fica o conselho, pelo amor de Deus, vai olhar o seu sótão, vai ver lá se não tem ninguém. Eu sei que se você tá no Brasil, você não tem sótão. Não existe sótão no Brasil, pelo menos eu nunca vi na minha vida. Mas, né, vê dentro do seu guarda-roupa, vê debaixo da cama, vê no quintal, vê em qualquer lugar, vê se não tem ninguém morando na sua casa, pelo amor de Deus. A próxima história se chama Uma Pessoa Não Identificada, vocês já vão entender daqui a pouco. Uma moça chamada Amber se mudou para um apartamento em 1997. E depois que ela se mudou pra esse apartamento, ela começou a ouvir barulhos de passos. Aonde? Adivinha aonde? Exatamente, no sótão dela, porque é sempre no sótão que as pessoas invadem pra morar. E aí ela começou a escutar esses barulhos durante a noite, de barulhos de passos, né? E aí ela foi verificar pra ver o que estava acontecendo no sótão dela. Ela não foi até o sótão, porém ela olhou pra porta do sótão, pra escada do sótão, e parecia um pouco suspeita, parecia que ela tinha sido fechada por dentro e não por fora, porque normalmente, né, você fechava a escada por fora, aquelas escadas que... eu não sei explicar, mas você sabe o que eu tô falando disso aqui, ó. E aí, ela verificou, né, tava meio estranho, e ela foi falar com a dona do apartamento, foi conversar, falou, tô escutando passos no meu sótão, o que você acha que é? E aí a dona do apartamento falou, gata, relaxa, é só esquilo. Só que assim, esquilo não faz barulho de passos, a não ser que seja um esquilo gigante. Esquilos não puxam escadas, então, moça, para de graça com a minha cara. Os eventos, né, os passos continuaram durante alguns meses. E além disso, começaram a acontecer coisas estranhas na casa dela. Tipo assim, as coisas dela começavam a desaparecer. Ou então, as coisas meio que estavam num lugar diferente. Por exemplo, sabe quando você deixa o seu celular na sua cama e aí depois você vai ver que ele tá lá na sua cozinha ou na sua sala e você pensa, uma falha na matriz. Mas na verdade, não, é alguém morando na sua casa ou a sua mãe. E aí, além disso, além das coisas aparecerem, além das coisas ficarem fora do lugar onde ela tinha deixado, o cachorrinho dela, de 9 semanas, estava dentro da pia do banheiro dela. Como assim, estava dentro da pia do banheiro dela?
Ela chegou em casa, aí ela abriu a porta do banheiro e ela encontrou o cachorrinho dela de 9 semanas dentro da pia do banheiro e a pia tava cheia de água. Só que assim, um cachorrinho de 9 semanas não consegue subir numa pia sozinho, né? Porque ele é muito pequenininho. Durante um tempo, ela achou que fosse o irmão dela, porque o irmão dela também tinha a chave do apartamento dela, e ele era meio responsável pelo apartamento. Então ela achou que talvez pudesse ter sido ele, ter pegado as coisas dela, ou ter mexido nas outras coisas, e ter colocado, sei lá, o cachorro na pia. Não faz sentido, mas beleza. E aí ela só descobriu a verdade 6 meses depois. Uma noite, ela tava tomando banho na banheira americana dela. E aí ela tava tomando banho tranquila e ela olhou pro corredor dela ou pra sala dela. Eu não sei onde ficava o porão dela, não sei normalmente onde fica. Mas ela tava no banheiro e do banheiro ela conseguia ver o porão. Porão não, sótão. E aí ela olhou pro sótão e ela viu que a porta do sótão estava aberta. Só que não foi ela que abriu a porta. E aí ela saiu rapidão da banheira, pegou uma toalha, pegou o martelo, pegou o cachorrinho dela. Porque sim, você sempre, em momentos de perigo, sempre tem que salvar o bichinho, seja um cachorro, seja um gato, seja um passarinho, você tem que salvar o seu bichinho. É a lei de um bom ser humano, tá? E aí ela pegou a toalha, pegou o martelo, pegou o cachorro, deve ter pegado uma roupa, sei lá, e aí vazou do apartamento. Lá fora, ela ligou pra cunhada dela, falando, moça, vem aqui me buscar, que o bagulho tá louco aqui em casa. E aí a cunhada dela foi até o apartamento dela, e aí elas foram pra casa da cunhada dela, e lá elas ligaram pra polícia. Quando a polícia chegou, eles começaram a investigar, né, a olhar o apartamento dela pra ver se eles não achavam alguma coisa ou alguém. E aí eles subiram até o sótão e lá eles encontraram comida, um livro e um saco de dormir. Porém, eles não encontraram ninguém no apartamento dela. A nossa quinta e última história chama-se Uma Mulher Não Identificada, que eu carinhosamente vou chamar de uma mulher doida. Em 2016, um cara chamado Davis estava morando no seu apartamento em Seattle, de boas, tranquilo, quando ele começou a escutar uns barulhos estranhos no seu sótão. E se você tá até aqui nesse vídeo, você sabe que barulho estranho no sótão não é esquilo, não é fantasma, é alguém morando na sua casa. E aí ele foi até o sótão pra ver o que tava acontecendo lá, né? E a porta também estava fechada por dentro e a luz estava acesa. Só que assim, ele não tinha, né, trancado o sótão por dentro e tinha apagado a luz não estava acesa quando ele saiu de lá. E aí ele, né, bateu na porta pra ver o que tava acontecendo ali dentro, porque a porta tava fechada por dentro e porque a luz estava acesa. E uma mulher respondeu perguntando de um tal de Jimmy. E aí ele ficou tipo, filha, eu não conheço nenhum Jimmy, quem diabos é Jimmy e por que você tá na minha casa? Responde isso ou eu vou chamar a polícia. E aí a mulher abriu a porta e ela começou a reclamar, falando que ela já tava ali há 3 dias porque um cara chamado Jimmy deixou que ela ficasse ali, só que tipo, quem é Jimmy? E aí o Davis acabou ligando pra polícia, só que ela foi embora antes que a polícia chegasse. E aí, além dos barulhos, ele também tava escutando... Tava acontecendo umas coisas estranhas na casa dele. Comida, né, desaparecendo da geladeira. As coisas se mudavam de lugar. Ela mexia nos negócios dele, assim. Então, tipo, se você mora sozinho, você sabe onde você guarda as suas coisinhas. E se alguém mexe, você já fica... quem mexeu nas minhas coisas? E aí, esses foram os motivos, né, pelos quais ele foi até o sótão pra ver o que estava acontecendo. Depois que essa mulher foi embora da casa dele, ele mudou todas as fechaduras das portas, das janelas, de tudo. E nunca mais... E não sei, a história não fala o que aconteceu com ele, mas eu acho que ele viveu feliz pra sempre. Bom, é isso, esse foi o vídeo. O link vai estar pra vocês na descrição se vocês quiserem ler. Eu só li as 5 primeiras histórias, mas tem as outras 5, então as outras 5, número no plural não existe. Enfim, tem as outras histórias aí se você quiser lá ver, ler, aí você vai. E não, isso no caso aqui não são lendas urbanas, eu acredito. Isso são coisas que realmente podem acontecer, principalmente se você for americano, porque a gente sabe que americano é tudo doido. Então, aí você vai lá, ler as histórias, tem matérias no jornal sobre isso. E a lição que fica desse vídeo é: não tenha sótão, tá bom? E se você tiver um sótão, vai lá agora, nesse exato momento, pra verificar se não tem ninguém morando lá, porque senão essa pessoa vai dar doida e vai te matar. Principalmente se você estiver nos Estados Unidos, já sabe, né? Americano é tudo doido. E é isso aí, esse foi o vídeo, tchau.